classificados. Lembrando que é revisão, né, gente? Então, assim, não dá para trabalhar de maneira bem detalhada, como deveria e gostaria, mas é melhor ver um pouco do que não ter visto nada, que realmente esse conteúdo ano passado ficou bem limitado, mas isso não quer dizer que vocês não possam estar aprofundando o conhecimento de vocês, caso seja do interesse, e deve ser, né? E fazer leituras, assistir vídeos complementares. Então, vamos lá. Nessa atividade número 3, a gente vai começar aí com a questão de número 1. Animais invertebrados não possuem vértebras ou crânio. Dos animais a seguir, qual não representa um exemplo de invertebrado? Qual deles não é um invertebrado, gente? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Eu coloquei letra A. Letra A. Alguém botou letra E? Eu ouvi letra E ou eu ouvi errado? Não é invertebrado. Lampreia. Letra A. Um animal... ele fala aqui no início do enunciado que os animais invertebrados são aqueles que não possuem vértebras ou crânio, né? E aí lista vários animais aqui embaixo e pergunta qual desses não é um invertebrado, ou seja, é um vertebrado, né? Vamos assim dizer. É exatamente a letra A mesmo, tá, Letícia? Lampreia. Quem marcou letra A está correto. E para quem não tem conhecimento, a lampreia é um peixe, tá? Só que é um peixe, assim, um pouco mais primitivo, não é tão comum, né, na nossa... de a gente visualizar, não faz parte da nossa alimentação, mas é um peixe bem primitivo, ele tem uma boca circular, diferentemente dos peixes comuns, né, que tem a boca com mandíbulas, na parte tanto superior e inferior, formando a mandíbula. Esse peixe, ele não tem mandíbula, a boca dele é circular, e ele é sugador, ele, na verdade, ele atua como se fosse um animal parasita, ele suga nutrientes de outros animais, inclusive de outros peixes. Então, essa boca dele funciona como uma ventosa que gruda, né, na superfície. Aqui mesmo, nessa foto, está mostrando um vidro, porque é transparente, não dá para visualizar. Mas, por esse motivo, a gente consegue enxergar essa parte da boca, a frente, né, a parte frontal do animal. É um animal, é um peixe, né, tem um corpo circular, as nadadeiras, mas ele é um pouco mais primitivo do que os peixes mais comuns. E, por ser um peixe, é um vertebrado, possui a estrutura... não formada por ossos, mas por cartilagem, mas que substitui o sistema esquelético do animal, tá? Possui um crânio muito rudimentar, não muito bem desenvolvido, foi a partir deles que os peixes se desenvolveram, né, para as espécies que temos até mais recentes, tá? Mas o resto das opções, esponjas, esquistossoma, polvo, estrela do mar, é tudo invertebrado. Fala, Letícia. Eu fiquei com dúvida nesse, porque eu vi que tem um que é peixe bruxa, que ele é invertebrado, né? Aí eu fiquei achando que era esse. Quase que ia botando errado. Você ia colocar o qual? Eu não sei, eu ia botar C, que eu não conhecia esse aí. É porque é um peixe muito incomum, né? Na nossa rotina. Como não faz parte da nossa alimentação e tal, é um peixe que tem uma boca, uma cabeça um pouco diferenciada, então... muitas pessoas desconhecem ele, né? É bem incomum mesmo, tá? Mas as outras opções, B, C, D e E, todos eles são invertebrados. Apenas a lampreia que é vertebrado porque é um peixe, tá? E como todo peixe, é um vertebrado. Na 2, fala que o reino animal representa uma grande quantidade de espécies, as quais são artificialmente classificadas em invertebrados e vertebrados. Nos invertebrados encontra-se o maior grupo de animais existentes, e que corresponde a 85% de todos os animais do planeta. Marca alternativa que indica o nome desse grupo. Qual é o grupo que tem o maior número de representantes, de espécimes conhecidos atualmente? Artrópodes. Colocou artrópodes, letra D. Alguém Isso. Colocou diferente? É exatamente os artrópodes mesmo, tá? Os artrópodes, eu coloquei essa tabelinha aqui, acredito que vocês consigam visualizar, e trouxe a média de quantidade de espécimes conhecidos até o presente momento, né? O filo temos vários filos, né? Dentro do grupo dos invertebrados. E aí, desses filos que a gente está estudando, de todos eles, o artrópode é o que tem uma maior quantidade, é cerca de 1 milhão de espécies diferentes. Enquanto que moluscos têm uma média de 100 mil, platelmintos, os vermes, 20 mil, nematelmintos também, a maioria vermes, 20 mil, os anelídeos, 16, quinidárias, 11, porífera, 10, e os equinodermos em menor quantidade, 7. Então, os artrópodes, ele apresenta a maior quantidade, é cerca de 85% de todos os animais do planeta. É muita coisa, gente. É porque os artrópodes, eles têm
O filo artrópode tem a classe, né? Tem várias classes, e uma delas é a classe insecta, que é representada pelos insetos. E inseto a gente sabe que tem uma quantidade enorme, né? Aqui no Brasil mesmo, os países tropical, né, de clima quente tropical, tem uma quantidade bem grande, diversificada de insetos. Só de inseto a gente tem uma quantidade absurda, fora as outras classes, né? Que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então é só lembrar um pouquinho também daquela regrinha que a gente estudou lá nos grupos taxonômicos, né? Que tem lá o reficofagem, lembra? Tem um grupo maior que representa, né, o todo, que é o reino, a gente está vendo aqui o reino animalia. Abaixo de reino a gente tem um subgrupo, um subgrupo chamado de filo. Aí dentro do reino animal a gente está estudando, por exemplo, o filo artrópode, filo quinidária, filo porífera. Dentro dos filos a gente tem o subgrupo menor, chamado de classe. Então, por exemplo, o filo artrópode tem algumas classes, a classe dos insetos, é a classe dos crustáceos, representado pelos camarão, caranguejo, gaiamum, siri, lagosta, né, e assim por diante a gente vai ver, né? Aí de classe, tem ordem, assim por diante, até chegar lá na categoria, no grupo taxonômico mais específico, que é a espécie. Então, na questão 2, a alternativa nossa é a letra D. Na terceira, tem uma imagenzinha e diz o seguinte: esses animais costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos. Aí aqui a gente tem uma abelha, uma aranha, que eu morro de pavor. Aqui tem um carrapato, um inseto, e aqui acredito que seja uma pulga. Não está bem visível, mas é isso. Acredito que seja isso. Veja, todos os animais que fazem parte, né, da rotina, do dia a dia dos humanos, principalmente a depender de onde moram. Considerando esse conjunto de animais, é correto afirmar que todos eles o quê? Qual é a alternativa? B. Possuem exoesqueleto. Possuem, exatamente, correto. Possuem exoesqueleto de quitina. Aí a gente tem que entender o que significa essas palavrinhas. A palavra exoesqueleto lembra esqueleto, né? É uma palavra formada aqui de um prefixo, exo, e essa palavra principal, esqueleto, né? É um esqueleto externo. Na verdade, não é bem um esqueleto, porque não a gente está se tratando de invertebrados. A palavra esqueleto aqui é remetendo à estrutura esquelética que ele não tem. Mas todos esses animais, como a aranha, o mosquito, a abelha, poderia entrar aqui também, por exemplo, os crustáceos, como é o caso do camarão, siri, gaiamum. Esses animais, né, os artrópodes, de modo geral, eles são invertebrados, mas eles possuem uma casca por fora, né? Não é bem uma pele, mas é uma casca, alguns mais rígidos, como é o caso do caranguejo, gaiamum, siri, camarão, outros mais maleáveis, como é o caso do mosquito, que são mais frágeis. Mas todos eles têm uma substância por fora do corpo que é formada de quitina, um tipo de proteína. E essa substância quitina, que recobre toda a parte do corpo externa do animal, a gente dá o nome de exoesqueleto, esqueleto externo, né? É como se fosse o inverso. Nos animais vertebrados, como é o nosso caso, o esqueleto ele fica coberto pela carne, né? Pela proteína e pela pele. Nesses animais é o inverso, é como se o esqueleto ficasse de fora e a polpa do corpo do animal, né, a carne, ficasse por dentro, protegido pelo esqueleto, que seria a casca desse animal, por isso que a gente chama de exoesqueleto. É uma estrutura semelhante a um esqueleto externo, né, que forma uma carapaça, vamos assim falar, nesses animais. Certo? E quitina é a substância, é a proteína que é presente nesses animais. Toda vez que fala de artrópodes e exoesqueleto e quitina, está ligada a esse grupo aqui, é sempre muito comum. Alguma dúvida aqui? Alguém marcou alguma outra questão e que quer perguntar? Para a gente não ficar falando de todos e aí a gente acaba perdendo muito tempo. Mas se marcou, viu, gente, pergunte. Professora, eu marquei a questão tal, por que não é? Oi. Em endoesqueleto, né? Dos humanos, né? Os vertebrados. Isso, exatamente, Letícia, muito bem lembrado. Quando fala endoesqueleto, é um esqueleto interno, né? Tá ali guardadinho, protegido pela carne, né? Vamos assim falar, pelo corpo do animal. Esses animais, desculpa, apresenta um exoesqueleto, mas lembrando que não é um esqueleto de verdade nesses animais, né? O nosso sim, porque é estrutura formada por ossos e tudo mais, que forma aquela estrutura rígida, certo? A letra A fala... Oi, a letra A diz que pertence à classe insecta, todos esses animais, nem todos pertencem à classe insecta, por exemplo, a aranha, apesar de muita gente achar que pertence ao mesmo grupo da classe dos insetos, todos eles são artrópodes, filoartrópodes, porém a classe de cada um aqui se diferencia, tá? Então a classe dos insetos a gente teria aqui a abelha e esse mosquito aqui, tá?
Mas a aranha, por exemplo, não faz parte, por isso não pode ser letra A. A letra C diz que todos eles são vetores de doenças. Alguns são, é o caso do carrapato, o mosquito aqui, que pode ser o mosquito da dengue ou da malária, por exemplo, mas a abelha não, tá? A abelha não transmite doença, né? E eles dizem que todos eles têm um aparelho bucal sugador. A estrutura da boca dele tem um aparelho bucal sugador. A aranha não tem. Então, por esse motivo, somente a letra B é que está correta. A 4 diz que é para a gente indicar a alternativa que lista somente doenças que têm artrópodes como transmissores ou hospedeiros intermediários do agente causador, do vírus, da bactéria, do protozoário, seja lá o que for. Então, qual dessa alternativa tem doenças que são transmitidas, né, ou que tem algum artrópode no ciclo da doença? Qual é a alternativa? D. Letra B. Botou letra B de bola e um botou letra D de dado, correto? Isso. E aí, alguém colocou diferente? Gente, é a letra D de dado. Por que não pode ser a B de bola? Eu vou falar já. Eu trouxe essas imagens para mostrar quais são os artrópodes, que nesse caso são insetos, que transmitem essas doenças. A letra D traz a primeira doença, dengue. Todo mundo sabe que a dengue é transmitida pelo mosquito, a Aedes aegypti, está aqui, o primeiro da foto, tá? Ele tem essas pintinhas brancas, né? Ele escuro, com os pontinhos brancos. Em segundo, nós temos a febre amarela, é uma outra doença que é transmitida também por um inseto, mas nesse caso é uma outra espécime, é o hemagogos. Só que um detalhe, tem a febre amarela também, que é transmitida na cidade, no meio urbano, e em alguns casos pode ser transmitido pelo Aedes também, tá? Mas no meio rural, no meio mais afastado da cidade, é o outro inseto, é o hemagogos. A filariose, que também é conhecida como elefantíase, né? Falamos isso ano passado, quando a gente trabalhou a parte de verminoses. A filariose é transmitida por um mosquito do gênero Culex aqui, ó. Um mosquitozinho que ele é popularmente conhecido também como mosquito palha, tá? Por conta do formato dele, a coloração é muito pequenininho. Ele transmite o verme, né, que está circulando na linfa e quando vai picar a pessoa. Lembrar que todos os insetos, quando pica a pessoa, é no intuito de conseguir sangue. E quem pica são os insetos fêmeas, não são os machos, né? Porque a fêmea precisa amadurecer os óvulos que está lá dentro dela, os filhotes que ela vai pôr. E aí a alimentação desses filhotes é por sangue, por isso que somente as fêmeas é que picam, né? Então, no momento que ele vai picar aqui, ele acaba transmitindo um pouquinho do líquido dele dentro dessa pessoa e acaba liberando os vermes microscópicos aqui dentro dessa pessoa, que vai acabar desenvolvendo o que a gente chama de elefantíase, né? Que o nome correto é filariose. A pessoa fica com aquela perna inchada, né? E vai inchando, e se não tiver tratamento, fica até irreversível. A malária, que é uma outra doença muito comum na região ali do norte do país, tá? É mais comum, né? Mas não quer dizer que não tenha por aqui também. É transmitida pelo mosquito do gênero Anopheles também, tá? Então, todas essas... e transmite um protozoário, né? Lembrar que a dengue e a febre amarela, o mosquito vai transmitir um vírus, o gênero Culex, que causa a filariose, vai transmitir o verme, né? Microscópico, e o Anopheles, que causa a malária, transmite protozoário. Cada um deles vai estar carregando, transmitindo um tipo de agente causador, que nesse caso é um micro-organismo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, um verme, e assim por diante. Por que não pode ser a letra B? Acho que foi Ingrid que marcou B, né? Porque aqui ele fala de esquistossomose, a segunda alternativa, tá vendo, Ingrid? Esquistossomose é uma verminose em que a pessoa pega quando ela entra em contato com água contaminada pelos caramujos, que estão também contaminados. Não tem nenhum tipo de artrópode durante o ciclo de reprodução da doença. Não tem nenhum mosquito, por exemplo, certo? Se fosse o caso, assim, de ele perguntar qual dessas doenças aqui tem um molusco dentro do seu ciclo, aí estaria correta a esquistossomose, mas essa letra B só está errada por causa disso, porque dengue está correta, febre amarela está correta e malária também está correta. Entendeu? Eu coloquei essa porque essa
esquistossomose eu já conhecia, Isso. Aí eu fiquei em dúvida BAD, só que eu não conhecia essa filariose. Eu só vou na que eu conheço, entendeu? Entendi. Mas a esquistossomose é o que a gente chama popularmente de barriga d'água, né? Que as pessoas crescem o abdômen, a barriga fica bem inchada, devido também a um verme. Tanto a esquistossomose quanto a filariose é um verme que se instala dentro do organismo. A diferença é que a esquistossomose gera um acúmulo de líquido nessa região do abdômen e vai crescendo a barriga, somente a barriga, a pessoa não engorda, é somente a barriga mesmo, né? E a filariose causa inchaço nos membros, né? Principalmente os membros inferiores, no caso da perna, principalmente, certo? Essa região da canela. Mas a esquistossomose é pelo molusco, caramujo contaminado em água de rio. Filariose é pelo mosquito, tá? Por esse motivo é que é essa alternativa. A questão 5 diz, em relação à classificação dos animais, é correto afirmar o quê? Qual dessas alternativas vocês marcaram, gente, como correta? Letra A. Exatamente. Letra A, foram corretos. As planárias, né, que é um tipo de animal, apesar de não serem parasitas, elas são classificadas no filo Platelminto. A gente está falando ainda de reino Animalia, a gente está falando de filo Platelminto, Nematelminto, filo Artrópodo, tem vários filos que eu coloquei até lá no material do PDF de vocês, né? O filo Platelminto é um filo que normalmente vai trazer muito animais, principalmente que causam doenças, animais verminosos, né? E a principal característica dos animais do filo Platelminto é que o verme é de corpo achatado, né? Dorso-ventralmente, parece uma folhinha achatada, né? Só que as planárias é um tipo de verme que está presente nesse filo, porque ela tem um corpo achatado, porém elas não são parasitas. A exemplo da solitária, por exemplo, né? Que infecta a pessoa, ela é bem comprida, tem um corpo achatado e causa doença intestinal. A planária não causa problema nenhum, porque ela não é parasita. E todo animal parasita é aquele que vive à custa do outro, né? Prejudicando o outro, porque fica ali sugando nutriente, algum tipo de retirada do corpo do outro. A planária não, ela é um animal pequeno, normalmente poucos centímetros, vive em rio, tá? Na área de rio, e não habita o corpo interno, assim, dos humanos e dos animais, ou seja, não é parasita, ela se alimenta do que ela consegue absorver no ambiente. E interessante falar da planária é que ela tem um poder de regeneração, assim como a estrela do mar. Aqui tem um esquema mostrando que se pegar uma planária e cortar em várias partes, cada partezinha vai se regenerar e formar uma nova planária. Então, ela é difícil de morrer, ela não morre fácil, né? E aqui é uma planária de verdade, tá, gente? Existem várias planárias de cores diferentes, a mais tradicional é essa, mas tem planárias que vivem em rios mais afastados, e o fundo do mar, e elas são coloridas, são bem bonitas, diversificadas, mas a mais comum mesmo é essa que a gente está vendo aqui. Gente, se tiver alguma coisa para falar, fale, não levante a mão não, diga aí. As planárias são microscópicas, é? Não, você consegue ver a planária a olho nu. Elas não são microscópicas porque elas são pluricelulares. Gente, desculpa a zoada que está passando um carro de som aqui perto. Mas elas são muito pequenas, entendeu, Letícia? Então, se de repente você estiver tomando banho no rio, a gente tem dificuldade de enxergá-la porque, por conta da cor dela, que tem essa coloração, e pelo fato dela ser muito pequena, coisa de 4, 3, 5 centímetros, é muito pequenininha. E elas são meio que quase transparentes, né? E aí, quando fica no fundo do rio, mesmo na área rasa, às vezes você nem percebe. Ela fica disfarçada, né? Aí a gente não consegue. Mas é possível visualizar, sim, a olho nu. Aqui mesmo não está sendo uma imagem de microscópio, não. Aqui é uma imagem tirada normal. E tipo, se você pegar aqui, ó, ela vai medir mais ou menos isso aqui. É exatamente isso. Ela é pequenininha, mas dá para ver bem. Se for retirada do ambiente, para observar, assim, né? Com fundo branco. O Wesley queria falar, era? Acho que ele queria saber a resposta da quarta questão. É o quê? Isso. É a resposta da quarta? A resposta da quarta é a letra D de dado. Certo? Essa professora, eu não disse, mas eu marquei Por que não é a teníase? Não é? Teníase. Porque a teníase é um tipo de doença que é uma verminose e é causado pela tênia sólea ou tênia saginata, que é a popular solitária. E a gente só adquire essa verminose comendo carne de porco ou de boi que está mal passada e que está contaminada. Não tem nenhum tipo de artrópode, ou seja, de inseto, que seja transmissor da doença, tá entendendo? Então, teníase, esquistossomose são verminoses, sim, assim como filariose.
A diferença é que a filariose, o mosquito é quem transmite o verme microscópico, a teníase e a extossomose não. A teníase a gente tem o boi ou o porco, e a extossomose a gente tem o caramujo na água contaminada, certo? Certo. Pronto, essa quinta é a letra A, tá correta, sim. Se alguém tiver alguma dúvida das outras alternativas, pergunte, senão eu vou pular. Aqui eu trouxe essa tabelinha só para ilustrar vocês as classes, né, dos artrópodes. Lembra que a gente está falando do filo artrópode. Abaixo de filo a gente tem as classes. Então, o filo artrópode, basicamente, eu trouxe as principais classes, são essas: insecta, né, o inseto, classe dos insetos, classe dos crustáceos, dos aracnídeos, dos diplópodes e quilópodes. O mais comum da gente aqui são esses três primeiros. Insetos, que todo mundo conhece, né? Inclusive, enche o saco da gente à noite, né? Os mosquitos. Então, inseto de todo tipo, viu, gente? Inclusive aqueles besouros, mosca, não é só aquela muriçoca chata que fica sugando nosso sangue à noite, não. Todo tipo de inseto está dentro dessa classe. E aí, cada uma das classes tem uma diferença. Por que eu não coloco o animal crustáceo dentro do mesmo grupo de inseto? Porque, por exemplo, o crustáceo tem 5 ou mais patas, já o inseto só tem 6, tá? Exatamente 6. Aracnídeo tem 8. Aí, por exemplo, a questão do número de antenas. Inseto sempre vai ter 2 antenas, crustáceo sempre vai ter 4. Aracnídeo não tem antena. Então, são características presentes no corpo do animal que vai diferenciar um artrópode do outro. E por isso foi necessário criar essas classes, né? Também a questão da divisão do corpo. O inseto, se você pegar um inseto, uma mosca, por exemplo, um besouro, uma abelha, e observar bem, você vai ver que o corpo dela é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já o crustáceo, não. Se você pega, por exemplo, um camarão, você vai ver que o corpo dele, basicamente, é dividido em 2 partes, tá? O cefalotórax, que é a cabeça, essa região da cabeça, que normalmente a pessoa não come, né? A maioria das pessoas. E o abdômen, que é o corpo do animal, que é a parte da carne onde a gente come. Já o inseto tem 3 partes, é cabeça, tórax e abdômen. São 3 partes bem visíveis. Então, essas diferenças visuais no corpo, nas patas, no número de antenas, vai diferenciar um artrópode do outro e vai ter a necessidade de se criar outros grupos menores chamados de classe. A classe dos aracnídeos, né, tem 8 patas, não tem antenas, e a gente tem como representante as aranhas aqui, tá? Os escorpiões também entram aqui dentro do grupo dos aracnídeos. O diplópode e quilópode são as 2 classes menos conhecidas de vocês, talvez pelo nome, né? Mas vocês já devem ter visto. O popular piolho de cobra. Quem já viu aí piolho de cobra? Chama-se piolho de cobra, né? Mas cobra nem tem piolho, não tem nem pelo, né? Como é que vai ter piolho? Né? Eu achava que era. Que dê essa ideia, mas é inofensivo. Você topa nele, ele se enrola todinho e meio que se esconde, ele não causa nenhum problema, né? E você observa criança. Você observa que tanto o piolho de cobra ele tem um corpo todo segmentado. Ele é um corpo cilíndrico, que lembra uma minhoca, mas a estrutura do corpo dele é mais dura, é mais rígida, né? Por conta da quitina, que é a proteína que reveste o corpo do animal, e daí o nome que a gente chama de exoesqueleto. Mas ele não causa nenhum problema. Tem várias patinhas pequenas, né? Uma atrás da outra, assim, embaixo do corpo, são várias. E são um número de pernas, são 4 pernas por cada segmento. Cada anelzinho daquele tem 8 perninhas, 8 patas, 4 de um lado, 4 de outro. Já os quilópodes é o tipo de classe representado pelas lacraias, né? Essa sim é perigosa, porque tem lacraias venenosas que podem causar muito dano ao ser humano se for picada. A lacraia também tem um corpo todo dividido em segmentos, tá? Só que só tem 2 patas por segmento, não são 4, né? O número de antenas é igual ao dos diplópodes, são 2, só que elas são venenosas e são perigosas para o corpo ou para o organismo humano, tá? O que diferencia uma da outra, basicamente, é o número de patas por segmento, porque o resto é igual, tá? Então, lacraia é representado pela classe dos quilópodes. Piolho de cobra é diplópode, porque são 2 patas, né? Número de antenas são 2 e as patas por segmento. Mas, de modo geral, todos eles são artrópodes. Por quê? Porque artrópode significa patas articuladas. Se você observar todos esses animais aqui, por exemplo, a barata, que faz parte do inseto, lagosta, crustáceo, aranha, piolho de cobra, todos eles, as patas são articuladas. Articulado quer dizer que não é uma estrutura reta, parecendo um pedaço de pau. Ela vai se dobrando em partes, pode ser em 2 só. É só você lembrar da aranha. A aranha é bem clássico para lembrar desse exemplo. Se você lembrar da forma do desenho da aranha, você percebe que as patas delas são meio que dobradas, né?
A gente chama isso de articulação. Os insetos aqui também, os mosquitos, eles também têm essas patas articuladas, dobradas, né? Formando uns ganchos. Então, por esse motivo, são chamados de artrópodes. Só que aí cada um se divide em grupos diferentes, certo? No número 6 aqui, a gente vai marcar verdadeiro ou falso para as afirmativas aqui em relação aos seres invertebrados, tá? Filoporífera reúne as esponjas, animais de organização muito simples, que absorvem água com partículas alimentares através de células especializadas chamadas de coanócitos. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeiro. É verdadeiro. Exato, correto. Responderam certinho, verdadeiro. O filoporífera, que são os animais que muita gente confunde as esponjas do mar, é como se fosse uma rocha lá, um pedaço de pedra que está lá no fundo, mas na verdade é um animal. A diferença é porque é um animal bem primitivo, né? É um animal assim bem rudimentar, que não apresenta estruturas de corpo, nada. Você olha uma esponja, porque eu esqueci de trazer a imagem aqui. As esponjas, ela tem várias formas, né? Pode ser achatada, comprida, mas a principal característica é que tem vários furinhos no corpo, né? De toda a extensão do corpo do animal. É exatamente para absorver a água passa por dentro, sai pela cavidade central maior, e nessa passagem da água, a água acaba deixando lá dentro partículas microscópicas que servem como alimento para esse animal. E essas partículas são captadas por células especiais chamadas de coanócitos, tá? Vale a pena depois vocês pesquisarem um pouquinho sobre isso. O filoartrópoda reúne grande diversidade de animais que se caracterizam por ter o corpo protegido por um exoesqueleto de quitina. Eu botei já o gabarito, mas acabamos de falar sobre isso nas questões anteriores, né? Todo o filoartrópoda é invertebrado, possui um exoesqueleto formado de quitina, que é a proteína que reveste a parte externa do corpo dos animais. Verdadeira segunda alternativa. Terceira, o filoquinidária reúne somente animais vertebrados, como peixes, anfíbios, aves e mamíferos. Verdadeiro ou falso? Falso. Totalmente falso, né, gente? Quinidária não tem nada a ver com esses animais que ele citou aqui de exemplo. Primeiro que o quinidária também são invertebrados, não são vertebrados. Já começa errado aqui, ó. Da palavra vertebrado em diante está tudo errado. Um exemplo de animal que pertence ao filoquinidária. Vocês lembram algum? Água-viva. Água-viva, perfeito. Água-viva representa muito bem a quinidária, né? Vários tipos de água-viva que a gente tem. Temos a anêmona do mar, que inclusive tem no desenho, né? Do peixe palhaço, como é o nome? Procurando Nemo, né? Que o peixe fica escondido ali, o pessoal acha que ele está escondido entre as plantas. Ali não são plantas, não, são animais, gente. Tá? É porque as anêmonas, elas ficam fixas numa rocha e elas têm uns tentáculos, do mesmo jeito que a água-viva tem tentáculos. Só que a diferença é que a água-viva tem uns tentáculos e ela é livre, ela fica nadando. A anêmona do mar, ela não é livre, ela não é um animal natante, a gente fala que é um animal séssil. Todo animal séssil é aquele animal que normalmente fica fixo no fundo do ambiente onde ele habita, ambiente aquático, no fundo do mar, por exemplo. Então, ela fica com o corpo virado para o substrato, nesse caso seria a rocha, o local fixo, e os tentáculos ficam para cima, como a água, né? A corrente da água toda hora fica passando, esses tentáculos eles ficam se movimentando, né? E várias anêmonas são coloridas. Tem anêmonas que são meia parda, mas uma boa parte tem uma coloração diversificada. Aí a água passa e fica aquela movimentação daqueles tentáculos se assemelhando a folhas, né, a plantas, mas não são animais mesmo, tá? E esses tentáculos, eles liberam substância urticante, tanto da água-viva, que vocês já devem, alguma aí já deve ter se queimado com água-viva, eu mesmo já me queimei, não agora adulta, né, quando era criança eu ia muito à praia, eu me queimava com água-viva, e queima bem. Alguém já se queimou de água-viva? Machuca pra caramba, deixa bem vermelha a pele. E a anêmona também, ela queima, porque na ponta dos tentáculos, tanto da anêmona quanto da água-viva, a pontinha dos tentáculos tem células especializadas em liberar substâncias que queimam. Cuidado, os desenhos animados trazem que a água-viva dá choque. A água-viva não dá choque, a água-viva queima. Dá choque é uma coisa, que é descarga elétrica, e queimar por substância urticante é outra coisa. É a mesma coisa que você tocar em cansanção. Quem já topou em cansanção sabe que queima bastante a pele, né? Fica bem irritada. E muito. Sim. A mesma coisa é a água-viva e a anêmona do mar. Aí aquele peixe palhaço, ele fica escondidinho ali dentro porque ele tem uma capinha protetora na pele dele que é imune a essa substância que queima. É o único peixe que consegue ficar escondido. E os outros não conseguem entrar
porque não são imunes, né? E então ele acaba meio que fazendo da anêmona ali, daquele recifes de corais, como se fosse a casa dele. Por isso que no desenho animado traz essa informação, que é bem interessante. Então, quinidária não reúne vertebrado com peixe, anfíbio e mamífero, e avo, tá? É o contrário, é água viva e anêmona do mar. Vocês podem colocar aí como exemplo quem tem copiado aí. E a última, que é verdadeira, são animais parasitas pertencentes ao filo nematoda, os ancilóstomos, que provocam amarelão, e as filárias, causadoras da elefantíase. Verdadeira, tá? Todo animal parasita é aquele que vive às custas de outros, a gente já sabe disso, né? E esse daqui do exemplo, da afirmativa, fala aqui do filo nematoda. A gente viu que temos dois filos, nematoda, ou nematório, que é a mesma coisa, e o platelminto. Todos dois são representados por vermes, né? A maioria deles são parasitas, mas tem as exceções, que é o caso da planária, que é do platelminto, é verme platelminto, mas não é parasita, né? Mas a maioria são. Aí dentro desse nematoda, nós temos o ancilóstomo, que causa a ancilostomose, ou chamada amarelão, porque provoca muita hemorragia no intestino da pessoa. E tem o outro verme chamado de filárias, que é muito pequenininho, poucos centímetros, milímetros, e essas filárias, elas causam elefantíase quando são transferidas para o sangue da pessoa pela picada do mosquito, que a gente já falou na questão anterior. Elefantíase é popularmente chamada elefantíase, na verdade é a... Isso, surgiu o nome aqui agora, deixa eu voltar lá para ver se eu acho. Alguém lembra aí? Filariose. Filariose, perfeito, muito bem lembrado, obrigada. Então, a elefantíase também, que é mais conhecida como elefantíase, mas é filariose. Tanto o verme filária quanto o ancilóstomo, que causa essas duas verminoses, eles pertencem ao filo nematoda, porque o corpo dele é cilíndrico. Quem leu o material e quem assistiu às aulas, viu que a diferença entre o filo nematório e platelminto é que o platelminto, os vermes têm um corpo achatado, que é o caso das planárias, é o caso da solitária, né? O verme que causa que a gente já falou anteriormente aí, que pega pelo porco e pelo boi. Já o nematóide, o corpo do verme é cilíndrico, ele é roliço, vamos assim dizer. É o exemplo clássico da lombriga, né? A lombriga é um verme cilíndrico das extremidades afiladas. O ancilóstomo tem a mesma aparência do verme lombriga, Ascaris lombricoides, tá? A diferença é que é um pouco menor, a lombriga é bem maior. Então, a única diferença de nematóide para platelminto é só o corpo. Um é achatado e o outro é redondinho, mas todos eles são pertencimentos por vermes, tá? E a maioria causadores de doenças, né, de verminoses. Então, a sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Até aqui, ok? Tranquilo, né? Sim. Sim. Essa é a turma do Bob Esponja. Aí traz uma imagenzinha mostrando aqui alguns personagens do desenho Bob Esponja, que por mais que vocês não assistam hoje, mas todo mundo aqui deve conhecer esse desenho, né? Ou alguém. Eu assisti um tempinho ver esse desenho, que eu adorava esse desenho. Achava bem interessante. É bom demais. Esse desenho aqui, tudo bem que a gente sabe que desenho aumenta demais a história, né? Inventa muito, mas é divertido, né? É só a gente saber separar o que é desenho do que é verdade, né? Que lá eles colocam fogo dentro d'água. A ciência não explica isso. Realmente, não explica. Aí tem um esquilo dentro d'água. Como é que pode um negócio desse, né? E fica... É muita loucura mesmo, mas é bem interessante. Aí a imagem traz aqui os personagens principais do desenho Bob Esponja e tem a descrição. Lula molusco é supostamente uma lula, que é um animal, né? Patrick, uma estrela do mar. O senhor siriguejo, um caranguejo. E Bob é supostamente uma esponja do mar. Cada um, portanto, pertence a um grupo animal diferente. Se eles forem colocados segundo a ordem evolutiva de surgimento dos grupos dos animais a que pertencem, teremos, respectivamente, qual ordem? De acordo com a origem de evolução. A ordem de evolução. Letra A. Eu botei Letra aqui. B de bola, A, do mais simples, do que surgiu primeiro, do mais simples ao mais complexo, o mais recente, na ordem evolutiva. A ou B, né? Vocês marcaram, né? Então, o nosso gabarito é letra B, e a gente vai entender o porquê. Veja, a esponja do mar sempre vai estar em primeiro lugar, né? É o animal mais primitivo que tem, que nós temos, né, dentro do grupo dos invertebrados, e de modo geral, os animais, a esponja do mar. Teve gente que colocou a estrela do mar como segundo, por achar que é simples também. Quem foi que colocou aí letra A? A estrela do mar se diferencia de todos os outros, porque a partir dela começa a surgir estruturas que vão dar origem
ao sistema nervoso, que está presente nos animais vertebrados e alguns invertebrados. Então, a estrela do mar de todos é o mais complexo, apesar de aparentemente ser simples, tá? Ela não é tão simples quanto parece. Então, dentro do organismo dela já tem uma estrutura que começa a dar indícios de surgimento de um sistema um desenvolvimento do sistema nervoso. E a gente sabe que o sistema nervoso do organismo dos seres vivos, né, dos vertebrados em si, principalmente dos mamíferos, ele é bem complexo e diferencia muito, né, os animais uns dos outros. Então, a ordem da evolução é a esponja do mar, a lula, caranguejo e, por último, a estrela do mar, né, pegando aí como exemplo os personagens do desenho, certo? Então, a letra B é a correta. E a oitava tem essa cruzadinha, né, que é para vocês preencherem de acordo com a pergunta. Eu não trouxe a pergunta aqui, eu trouxe as respostas, mas vocês poderiam... Essa atividade vai até a 8, né? Me confirme aí. Sim. Sim. Certo. Leiam, cada um leia para mim a pergunta e eu vou dando, e vocês vão dando a resposta junto comigo. Eu só trouxe aqui o gabarito, eu não trouxe as perguntas. Número 1, qual é a pergunta? Leia, por favor. Peraí, minha professora. Ninguém tem, né? Vou abrir a apostila. Ah, é porque está no arquivo, né? Eu esqueci, é verdade, não está copiada. E eu não tenho aqui, deixa eu ver. É porque se eu sair, talvez atrapalhe a visualização para vocês. Deixa eu olhar aqui, se eu consigo abrir. É que eu estava na intenção que vocês tinham copiado no caderno, mas eu sei que não copiam a pergunta. Deixa eu ver aqui. Pronto, abri. Atividades. Terceiro ano. Abriu? Pronto, Abri. Vamos lá. Leia para mim aí a primeira questão. Só um momento. Tá. Dá para ouvir, né? De uma vez só. Tá, dá para ouvir. Primeiro, grupo dos seres vivos que incluem a estrela do mar e o ouriço do mar. Pronto, os equinodermos, né? É o grupo dos equinodermos, é o que inclui a estrela do mar, o ouriço do mar, tá? Não sei se vocês já viram, o ouriço do mar, ele é bem espinhoso, né? Tem vários espinhos, e dá até para pegar na mão, assim, porque a boca dele fica embaixo. Embaixo não tem espinho. Só que tem que ter cuidado, porque algumas espécies possuem veneno e pode gerar alguma reação, caso a pessoa esteja andando na área, esteja com a maré baixa, né? E pode pisar em cima dele, tem que ter cuidado. Mas é bem bonito ele. Então, equinodermo é o número 1. Segunda pergunta. Invertebrados aquáticos, geralmente marinhos, cujo corpo tem a forma de um tubo ou de um vaso. São as esponjas. Eu poderia completar ainda mais essa pergunta. E o corpo formado por vários poros. Daí o nome poríferos, né? Que aí é representado pelos animais chamados de esponjas, né? Então, os poríferos é o filo dos invertebrados que contém dentro do seu grupo aí as esponjas. Número 2, esponja, a resposta. Terceira pergunta. Palavra que se refere, de modo geral, aos platelmintos, aos nematódios e aos anelídeos. Os vermes, né? Principalmente platelminto e nematelminto, né? Quando a gente lembra da Ascaris lumbricoides, né? Que é a lombriga. Quando a gente lembra da solitária, né? A gente sempre está associando esses vermes, esses animais, à palavra verme, né? Que causa verminose, são doenças. Então, o gabarito da terceira é a palavrinha vermes, no plural. Pergunta 4. Grupo de animais ao qual pertencem a minhoca e a sanguessuga. Anelídeos. Engraçado que a sanguessuga é um animal bem interessante, muita gente tem pavor, né? Inclusive eu. Mas é um animal, assim, que ele faz parte do mesmo grupo da minhoca, apesar do corpo não ser compridinho da minhoca. Mas a principal característica dos anelídeos, do filo dos anelídeos, é que o animal, o corpo dele é formado por anéis. Se você observar bem uma minhoca e uma sanguessuga, você vai ver que no corpo dela tem vários tracinhos, é como se fossem vários segmentos. Na verdade, são anéis que se encaixam e formam todo o corpo do animal, né? Lembrando que tem sanguessugas também que são utilizadas na medicina oriental, viu? Para retirar sangue que formam hematomas abaixo da pele, porque elas sugam o sangue, né? Para se alimentar. E nesse processo de sugar, pode ser utilizado algumas das sanguessugas, obviamente não é pego sanguessuga assim aleatório na rua, né? À toa, no ambiente. São sanguessugas que são cultivadas em laboratórios, que são tratadas, que não transmitem nenhum tipo de doença. E aí, quando ela faz um pequeno corte na pele, a pessoa normalmente não sente, não é à toa que quem entra em rios, às vezes sai com sanguessuga grudado na perna, nas costas, nem sente nada. Alguém é que vê, né, e fala.
Por quê? Porque na hora que ela faz um pequeno microcorte para começar a sugar o sangue, ela libera uma substância como se fosse a saliva dela, né, semelhante, e é anestésica. A pessoa não sente naquele momento o pequeno corte e o sangue sendo sugado. Então ela não sente nada. Se não for visível ao olho da pessoa, ela vai ficar ali grudada, sugando, ela só vai soltar quando ela tiver com a barriga bem cheia e se soltar sozinha, né? Vamos para a questão de número 5, pergunta. Grupo animal com maior número de espécies conhecidas. Os artrópodes, a gente já viu aí, né? Nas questões anteriores, que contém cerca de 1 milhão de espécies conhecidas até o momento. É o grupo dos artrópodes. Só lembrar dos mosquitos, insetos, né? As baratas que atacam a nossa vida diária, que é horrível, né? Pergunta 6. Subdivisão dos artrópodes, que engloba os camarões, as lagostas, os siris e os caranguejos. Esse grupo é o que eu amo, que eu adoro, porque eu sou viciada em camarão, em caranguejo, em siri, gaiamu, eu adoro esses animais, assim, crustáceos, né? É o grupo, então, dos crustáceos, é o grupo, o subgrupo, né, do filo artrópode, temos os crustáceos. Então, e no plural, para preencher certinho aí a tabelinha. Pergunta 7, né, isso? Isso. Vermes de corpo cilíndrico. Verme de corpo cilíndrico é nematóide, é só lembrar da lombriga. Se for de corpo achatado, são os platelmintos, tá? Simples. Quinidários, que é a nossa resposta da questão 8, na verdade. Qual é a pergunta? Grupo de animais que incluem as anêmonas do mar e as águas-vivas. Pronto, anêmona do mar, água-viva, e ainda pode colocar mais uma aí, que são as caravelas, que eu acho que algum de vocês já deve ter tido a experiência de ir à praia e encontrou uma bolinha de ar, meia rosa, meia lilás, né? Já viram? Ou então na areia, né? Sim. O pessoal gosta de pisar para fazer aquele barulhinho de bola estourando, né? Na verdade, tá matando um animal ali, viu, gente? Ali, na verdade, é uma colônia de quinidários, são vários animais que vivem juntos e formam aquela estrutura chamada de caravela, porque como ela fica flutuando, né? Aí foi dado o nome popular de caravela. Mas elas fazem parte também do grupo dos quinidários, junto com as anêmonas e junto com a água-viva. E pode queimar também, se os tentáculos, que são uma coloração meia roxa, né, um pouco lilás, e se as pontinhas dele topar na pele da pessoa. Questão 9. Vermes de corpo achatado. Já falamos instante. Nematóide é corpo cilíndrico, platelminto é corpo achatado. É só lembrar da planária. Pergunta 10. Artrópodes, tais como carrapatos, escorpiões, as aranhas e os ácaros. Pronto, aracnídeos. Dentro da classe, dentro do filo artrópode, a gente tem as classes, já falamos sobre ela. E uma das classes que a gente já viu, né, além dos crustáceos, nós temos a classe chamada aracnídeo. Inclusive, os ácaros fazem parte dos aracnídeos, né? Os ácaros que habitam muito lençol, travesseiro, colchão, né, de ambientes que é fechado, que não pega muito sol, que não tem circulação de ar. E os ácaros vivem também na nossa pele, viu? Então, muitas das vezes, a gente... eu já vi uma certa vez uma afirmativa assim, a gente é cheio de aracnídeos no rosto. Aí o pessoal fica, como assim aracnídeo? No meu rosto não tem aranha. Mas os aracnídeos não é representado somente pelas aranhas, né? Tem outro grupo que são os ácaros, e que, infelizmente, se não for tratado, né, eles ficam ali na pele, ou então no local que a gente dorme, um travesseiro, um colchão, porque ele se alimenta de restos de pele. Por isso que eles gostam tanto desses ambientes. E a gente tem que, por exemplo, nesse período chuvoso, um dia que abrir o sol, tá quente, né? Tem que pegar aqueles travesseiros, almofada, né? Colocar em uma área que tenha sol, que tenha vento, e colchão, de vez em quando, tira lençol, deixa desforrado para poder entrar um pouco de ar e trocar, porque os ácaros, eles não sobrevivem a ambiente quente e seco, né? E a iluminação, eles morrem fácil. Penúltimo, número 11. Subdivisão dos artrópodes, que incluem espécies com asas, são únicos invertebrados que voam. Os insetos, né? A gente já falou sobre isso, a classe dos insetos. Aquela tabelinha que eu trouxe aqui antes, depois, se vocês pegarem o vídeo, vocês podem até copiar a tabelinha que tem um resumo fácil ali de todas as classes do filo dos artrópodes. E inseto é um dos, né? Que tem uma representatividade muito grande, né? Em comparação, por exemplo, com os crustáceos, em comparação com anelídeo não, em comparação com outro tipo de artrópode. E por último, número 12, a pergunta.
invertebrados de corpo mole, que incluem polvos, lulas e lesmas. Polvo, lula, lesma, caracol também entra aí. São um grupo dos moluscos, né? Daí tem lá o desenho lula molusco, né? O corpo é mole, a gente sabe. Alguns podem ter concha, outros não podem ter concha. No caso, por exemplo, a lesma não tem concha, mas o caracol tem. Então, a concha é uma característica a mais que alguns animais desse grupo podem pertencer. Alguns são transmissores de doença, é o caso do caramujo, né, que transmite a esquistossomose, mas outros também são utilizados na alimentação. É o caso da lula, né, do polvo, são animais que servem como alimento